Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos a questão dos dias, as datas. Então esse controle começou dia 15 do 10, tá? 15 do 10. Eu tenho a massa corporal, onde? Informações pré-treino, ó. Então eu coloco aqui a massa corporal do sujeito dia a dia. Dia 15, dia 16, dia 17, eu venho controlando. Olha o nível de desidratação. Lembra? Eu mostrei pra vocês, ó, clica aqui, vai lá na planilha, olha lá, então ele tá no nível, olhei, nível 2, nível 3. E eu vou colocar lá, ó. Vou colocar desidratação 1, frequência cardíaca, estava 70, a pressão arterial sistólica, 120, a pressão arterial diastólica, 80, PSR, 10, por quê? Porque foi aqui que nós começamos. Então a recuperação dele está 100%, não tem como, né? Está 100% recuperado. Aí ele fez o primeiro treino, olha lá, massa corporal, pós-treino. Esse cara não fez um treino muito forte, ele hidratou durante, não perdeu grande coisa, mas alterou a cor de urina, ó. E aí nós tivemos uma frequência cardíaca. Essa frequência cardíaca aqui, ela é avaliada, ela é medida depois de uns 10 a 20 minutos, tá, de repouso do sujeito. Então, ela era 70 de repouso, aqui tinha a resposta adrenérgica, a adrenalina pegando do treino, frequência de repouso 84 pós-treino. A pressão arterial também estava alteradinha, né, porque tem questões também de catecolaminas, a pressão diastólica levemente alterada e a percepção subjetiva de esforço, a PSE 4. Duração do treino foi 40. Quanto é que foi a minha carga? Olha lá, PSE vezes a duração, carga 160. E aí eu venho controlando tudo isso, ó. Todos os dias de treino nós vamos controlando. E aí eu posso verificar, poxa, legal, essa aqui é a colocação de dados. Eu posso verificar, por exemplo, a massa corporal dele, ó. Eu clico lá e eu tenho as respostas desde o primeiro dia. Massa corporal pré e pós e a flutuação dessa massa corporal pré e pós. Ó, eu vou vendo lá, vou verificando. Notem aqui que no final, aqui no segundo de meso, ó, começou a ter uma alteração bem grande, tá? Então a massa pós, ó, massa pré, tá? Nós vamos vendo lá, olha lá as distâncias. Beleza. Hidratação, olha lá. Posso ver a hidratação, desidratação dele também, ó. Então eu tenho um acompanhamento todo da desidratação pós e pré. Pré ele vem melhor hidratado, né? Pós ele sai pior, ó. Teve dias que foi muito quente e aí teve a distância muito grande, ó. Aqui não foi tanto, notem. Aqui não tem uma distância tão grande, ele perdeu pouco líquido. Já aqui, ó, ele perdeu muito líquido. Então eu tenho um controle total das coisas. Então eu consigo controlar até 2 meses, vejo por semana lá, ó, olha os níveis de desidratação lá dele, ó. Consigo verificar direitinho. Aqui a frequência cardíaca, aqui a pressão arterial, aqui as percepções, ó. Mas o mais legal tá aqui, ó, gente. Esse aqui é o mais legal. Esse aqui é onde eu consigo controlar as respostas do treinamento. Olha lá, as cargas de treinamento desde a primeira semana, as flutuações. Notem que tá um crescente, ó. Ela vai flutuando, a periodização. Isso aqui tudo baseado na PSE. Então, ó, poxa, tá fazendo sucesso lá. Então eu tô progredindo, recupera, progride de novo, recupera, progride de novo. Olha aqui. E aqui, no segundo mês, olha ali o que aconteceu, ó. Ele começou com cargas levinhas, foi subindo e subiu demais a carga. Aqui ele começou a responder fisiologicamente, dizendo, nossa, olha, para uma mesma carga, a minha percepção tá muito diferente, mostrando o quê? Isso aqui, ó. Olha lá. Primeira semana, segunda, terceira, quarta, quinta. Poxa, na sexta semana eu subi demais ou ele começou a fadigar demais. Lembra a síndrome da adaptação geral? Sinal que ele começou a ter uma sobrecarga fisiológica, que aqui não estava acontecendo, ó. Então alguma coisa aqui aconteceu que já apresentou um desvio da linearidade da carga. Eu já abri meu olho e disse, olha, alguma coisa está acontecendo de errado. E eu venho olhar na monotonia. Putz, olha só. O treino começou a ficar muito monótono,
chegou na zona de alerta e na sexta semana chegou na zona de risco. Risco. É por isso que deu esse salto aqui, ó. Zona de risco. O treino estava muito monótono fisiologicamente. Sobrecarregou a resposta de carga interna. E eu venho aqui e controlo a relação de carga de trabalho. Ó, eu vou mudar aqui, ó. Como é que foi na primeira semana? Foi tudo ótimo. Primeira semana não dá para calcular nada, ele tá recém começando. Tá, e na semana 2, vamos olhar, ó. Vou pegar e vou apagar ali semana 1, vou colocar semana 2. Olha o ponteiro, semana 2. Ah, semana 2 foi ótima a relação de carga, maravilha. E a semana 3, André, como é que foi? A semana 3 foi ótima também, mas chegou próximo à parte de zona de atenção. E a semana 4, como é que foi, será? Vamos olhar? Semana 4, olha lá. Ups, chegou na zona de atenção. E a semana 5? Semana 5 a gente deu uma corrigida, voltou um pouquinho, mas ainda ficou na zona ótima e na zona de atenção. E aí você, pô, mas e a zona 6? A semana 6, como é que foi? A semana 6 foi a que subiu demais, não foi? Olha lá. Semana 6, zona de lesões, risco. Então bate. A relação de carga de trabalho estava muito pesada. O treino estava muito monótono, porque a carga também estava muito alta, subiu demais. Então, por controlar essas situações fisiológicas, na 7ª semana eu vou precisar corrigir o meu microciclo. Eu vou precisar fazer alguns ajustes de microciclo. Então, o planejamento estava feito no papel. Estava planejado, a periodização toda estava planejada, mas eu vou ter que alterar esse planejamento, eu vou ter que alterar essa resposta. Por quê? Porque a minha carga fisiológica desse sujeito se mostrou diferente, se mostrou numa perspectiva que eu não estava planejada, não tinha planejado isso, mas agora, por monitorar esta carga, eu consigo planejar, eu consigo saber que agora, a minha 7ª semana, com esse sujeito, com esse atleta, eu vou ter que fazer um processo recuperativo. Por que eu vou ter que fazer um processo recuperativo? Já falei aqui em algumas lives a respeito de overheating funcional, overheating não funcional e overtraining. Então, provavelmente ali nós já estávamos entrando numa zona de overheating não funcional. Se eu não tivesse esse controle adequado fisiológico, eu iria entrar numa zona de overtraining e perderia esse atleta. Ele ficaria doente, ele ficaria lesionado, ele teria algum problema. E aí, gostaram desse controle? O que vocês acharam dessa parte toda? Já tinham visto algo? Puxa, assim, esse é um controle de alto nível, você não vai aplicar isso na sala de musculação, é ridículo você achar que você vai aplicar isso. Por quê? Porque você vai ter muitos alunos para controlar isso. Mas se você é personal training, se você realmente faz um serviço adequado, se você trabalha com questões de planejamento de treinamento de alto nível, é fundamental que você faça estes controles. Vocês querem a boa notícia disso? Essa planilha, ela está à venda lá no Subra. Vocês podem adquirir essa planilha para controlar as cargas de treinamento dos atletas de vocês. Ver se os treinos que vocês planejaram, estão dando a resposta que vocês esperam fisiologicamente falando. Então, é uma planilha que, se ela for associada à planilha Muscle, que é a avaliação física e prescrição de treinamento, você vai lá, avalia e prescreve com a Muscle, lá do site, e você também controla as cargas usando a TTC. O que é TTC? É Total Training Control, ou controle total de treinamento. Então essa planilha é só ir lá no site, no www.isubra.com.br e fazer a aquisição dessa planilha. Quanto é que ela custa? Meu Deus, é uma fortuna. Ela custa R$ 129. Você compra ela uma vez na vida e não vai ter mais problema de nada. Vai apresentar um trabalho sensacional
para os seus alunos de personal, vai apresentar um trabalho sensacional para os atletas e principalmente vai entregar resultados controlados para os alunos de vocês. Então, se você associar a planilha Muscle, que custa R$130 também, 129, junto com essa planilha de controle fisiológico, mais 129, você tem um controle total de avaliação, prescrição e controle fisiológico, carga interna, gastando R$260. Uma vez na vida, gastou, não gasta mais, e vai fazer um trabalho sensacional, bacana pra caramba. Entenderam isso? Gostaram disso? Beleza? Vou responder algumas perguntas para vocês. Vamos lá. Quando o aluno chegar para treinar apresentando um estado de fadiga, a recomendação é não treinar? Equipe sem limites. A minha recomendação é, dependendo do nível disso, é você fazer um treino de recuperação. O que é um treino de recuperação? Um treino de recuperação é um treino abaixo da zona média de treinamento. Eu já apresentei como fazer isso, eu vou fazer outras lives ensinando como calcular toda essa parte, mas lá no YouTube também tem a parte de treinamento aeróbio que eu ensino as zonas de recuperação. Então, se você fizer um treino recuperativo, um treino que envolva trabalho aeróbio, trabalho mais leve, quem sabe um trabalho de relaxamento muscular, seja o mais adequado. Mas, sim, se ele apresentar algum problema de desidratação ou não recuperação, você precisa entrar com uma estratégia recuperativa, tá? E não fazer um trabalho que estava planejado, um trabalho mais forte lá. Tá? Na questão da frequência cardíaca, os valores pressóricos estarão muito alterados nos sujeitos não recuperados? Paulo, sim, tá? Quando houver uma descarga adrenérgica ainda não recuperada, a tendência é que a pressão arterial esteja alterada e a frequência cardíaca também. Mas, às vezes, isso acontece em momentos isolados. Uma vez na semana, 2 vezes na semana. A sequência disso se torna problemática. Porque a sequência dessas alterações, valores mais altos de pressão, valores mais altos de frequência cardíaca, podem estar conotando um excesso de treinamento, uma sobrecarga do sistema simpático, uma sobrecarga do sistema adrenérgico, de estresse, não recuperando esse organismo. Então você tem que abrir o olho, porque pode ser aquela fase que a gente está instalando de overheating não funcional. E a gente tira um pouco o pé, recupera um pouco esse cara, porque é melhor a gente tirar um pouco o pé do treinamento do que perder o atleta, perder o aluno, ou abrir uma lesão grave nele devido a isso, beleza? André, fisiologicamente falando, existe treino regenerativo? Sim, existe treinos regenerativos. São treinos que a gente chama de cinesioterapia, muitas vezes. E esses treinos são importantes, tá? São importantes. Principalmente para gerar mais fluxo de sangue na musculatura que ainda não está completamente recuperado. Tá? Então, vários trabalhos têm mostrado, por enquanto a ciência mostra isso, que algumas técnicas são importantes, como a cinesioterapia, né? Trabalho mais leve, mais relaxante propriamente dito, e dentro dessa linha de relaxamento também tem a questão das massagens. As massagens têm se mostrado importantes para o processo de relaxamento. Inclusive no blog tem um texto a respeito disso, métodos que realmente funcionam para as respostas de recuperação. Vocês podem encontrar muito material gratuito lá no blog, no canal do YouTube, mas lembrando, gente, isso aqui tem cursos lá no Isubra, curso de treinamento, de periodização, curso de avaliação, curso de hipertrofia, o livro de hipertrofia, curso de treinamento aeróbio. O curso de treinamento aeróbio tá sensacional, ótimo pra caramba. São diversos vídeos onde eu explico com essa mesma didática que eu tô falando pra vocês aqui. Eu explico lá para que vocês aprendam muito bem a respeito dessas respostas fisiológicas, de como prescrever, de como analisar os processos científicos. Então, sem dúvida nenhuma, é um material importantíssimo para você que quer se tornar um bom profissional. Se você não quer se tornar um bom profissional, não tem problema, não precisa fazer os cursos. Se você não tem grana também, não precisa lá fazer os cursos. Pode se alimentar de dados do blog, alguma coisa lá do YouTube, mas entenda que isso aqui são simplesmente alguns tips, alguns pensamentos de informação. O conteúdo realmente grosso, grande, ele fica, obviamente, nos cursos onde a gente tem mais tempo
para discorrer sobre todos os processos, as adaptações, mostrar ponto a ponto. Mas não esqueçam, então, esta planilha ela está lá para vocês no isubra.com.br para que vocês possam controlar os treinamentos. Eu só aconselho que vocês juntem a planilha de treinamento, avaliação e treinamento, né, de prescrição, a Muscle, junto com essa de controle de carga fisiológico, que vai ajudar bastante vocês. E sem dúvida nenhuma é um trabalho sensacional. Você apresenta dados que são ótimos, é um controle, é um cuidado muito grande. Vamos lá, Paulo, sei que não é aplicável no dia a dia, mas o acúmulo de lactato seria também um parâmetro? Não é um parâmetro, tá? Porque o lactato é metabolizado bem rápido mesmo, tá? Então não é um parâmetro importante. Poderia ser se a gente controlasse para algumas coisas de mesma carga, para mesmos valores de lactato de forma geral, mas são dados mais laboratoriais, dados mais aplicáveis ao alto desempenho mesmo. Beleza, gente? Então vamos encerrando essa live porque o nosso tempo está acabando. Não se esqueçam, na bio tem o link do meu Telegram, o grupo tá bombando. Toda vez que eu for fazer uma live eu aviso, material gratuito eu posto lá. Então se você quer se tornar um treinador top de linha, um professor top de linha, entra lá no grupo, acompanha as lives, assina lá, vai, te inscreve no canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado.